Fala, rapaziadinha do YouTube. Vamos hoje aqui fazer tier list dos protagonistas aí. Temos a nossa tier pronta, com os GOATs, bom prota, faz o básico, parece o figurante e o Tanjiro. As cores estão todas iguais, porque eu sou daltônico, eu não me importo, e foda-se. Vambora. Tá, vamos lá. Vou fazer na ordem? Faz na ordem, será? Ó, lembrando que a gente pode, depois eu posso organizar, mexer, se eu ver que, tipo, tem alguma coisa, uma incoerência, algum bagulho que não faça tanto sentido. Porque às vezes você quer colocar, tipo, dois personagens, um em cada bagulho, e às vezes fica, sei lá, não faz o básico, fica Goku e Seiya, tá ligado? Aí, pô, eu acho o Goku melhor que o Seiya, mas eu não acho ele um bom prota. Tô dando de exemplo, tá? Mas enfim, é isso. Então pode ter alteração no futuro. Na ordem é foda que já chega com a polêmica do Goku, mano. Goku como protagonista de Dragon Ball Z, tá? Vamos excluir aqui o Dragon Ball clássico que eu não assisti. Então ele é o proto de Dragon Ball Z. Ele nada mais é do que um pai ausente que gosta de lutar e ele se envolve fácil com batalhas, né? Ele é é um protagonista meio reativo também, né? As coisas meio que chegam a ele pra ele resolver. Então, mas ele é carismático, eu acho que o Goku ele é carismático. Ele ele tem essa personalidade, né, clássica dos shonens aí, onde deve ter começado nele ali, ou se não começou nele, não teve muita coisa antes com esse tipo de personalidade padrão de protagonista shonen, que é forte, ele gosta de treinar, gosta de lutar, come pra caralho. É o classicão, né? Eu acho que por ele ser o classicão, o primeiro, e tipo, isso é ponto pra ele ser um bom prota. Mas, levando, se fosse pra levar em consideração ele como personagem, sem contar a época do anime, tendo todo o contexto dos animes que a gente tem hoje, pra mim ele seria o fez o básico. Bota fé? Ele só é um bom prota porque ele foi um dos primeiros a ter esse tipo de personalidade. Que depois dele ficou genérico, todo mundo fez igual. Se não tivesse esse ponto do fato de que ele é um dos pioneiros da parada, era fez o básico. Porque o Goku é o Goku, tá ligado? Não tem, tipo assim, ele é foda, mas como protagonista, ele engaja pra cair na obra? Não, tá ligado? Ele tá lá pra resolver os problemas. Então, pra mim, é um bom prota por causa disso. Ele tá ali entre o bom e o básico ali, mas já entra ali no bom prota pelo destaque de ser um dos primeiros. Mano, Seiya, eu tenho um problema pra falar do Seiya. O Roberto botou aqui, eu só assisti as 12 casas e eu dormi todas as vezes. Eu nunca saí das 12 casas. Eu nunca cheguei na décima segunda. Nunca cheguei na última casa, nem sei quem tá lá dentro, mano. Porra, nunca passei dos outros chefes. Então eu não sei muito do Seiya. Mas do pouco que eu vi do começo dele, eu não gosto do protagonista, não. Eu acho ele. Ele tem esse lance dele de, tipo, ele é muito inconsequente, parece, e sem motivo, tá ligado? Ele parece um idiota tentando resolver as paradas. Ele só vai e foda-se, não pensa em porra nenhuma e, tipo, nem carismático ele é. Pra mim, o Seiya é que ele não parece um figurante, né? Não sei se ele é o Tanjiro. Ele tá entre esses aqui, tá ligado? Pra mim. Ele não fez o básico pra mim, não, mano. Eu acho que parece um figurante pra mim, porque. Não pelo fato dele parecer um figurante, mas é porque ele fica embaixo dos personagens que fazem o básico. Eu acho que nem o básico o Seiya consegue fazer, tá ligado? Ele não tem essa habilidade de parecer o basicão. Não sei se mais pra frente ele desenvolve melhor, né? Como eu disse, só vi as 12 casas. Nada mais que isso. Ninguém tem o Seiya como favorito? É, de fato. Até por aparência, né? A maioria vai ali pra Shiryu, pra Yoga, pra Ikki. A maioria vai pra Ikki, né? Porque é tudo Edzinho safado. Mas todo mundo sabe que o Yoga é o GOAT. Ave Fênix! Ei, esse é o Ikki. Luffy. Luffy como prota de One Piece, mano. One Piece. É... One Piece ele é aquele meio termo dos animes, assim, pra mim. Que o mundo não é o foco completamente neles, mas é neles, tá ligado? Na tripulação do Mugiwara. Existe um ecossistema onde o mundo funciona sem eles ali, mas o foco principal da história é nos Mugiwara. Então é aquele meio termo entre, sei lá, entre Hunter e Bleach pra mim. O Luffy como prota, eu não acho ele um prota sensacional, tá ligado? Eu acho ele carismático. O Luffy, ele é bastante carismático. Ele consegue, tipo, a personalidade envolve ele bem com os personagens ali, faz sentido pro personagem dele, o que acontece com ele.
Mas eu acho que ele é bom prota, assim. Ele não tem nada que ofende no Luffy. Apesar de o One Piece estar ficando cada dia mais ruim, hoje, ele, nessa saga toda de 1000 e caralhos episódios, ele não chega a decepcionar, assim, como protagonista, não. Não acho que ele entra em GOAT, tá ligado? Pra mim, ele é um bom protagonista. Ele é melhor que o Goku, inclusive. Ele é melhor que o Goku. Ele tem mais personalidade que o Goku. O Luffyzão. Mano, vai ter algum GOAT protagonista? Acho que não. My bad. Puta, chegou o Asta, mano. Mano, vamos lá. Teve uma discussão na live já. Eu e Rek debatemos sobre o Asta e o Ichigo, né? Mas aqui a gente tá com o Asta em mãos. Eu não gosto do Asta como protagonista. Eu acho ele um personagem genérico. Acho ele uma cópia da personalidade do Goku, tá ligado? Igual a maioria dos shonens que veio depois de Dragon Ball. Claro, não é exatamente igual, mas algumas características padrão do shonen ele é mantido. Ele é irritante pra caralho no começo, só de gritaria. Não gosto da ideia do anime de fazer ele ser o anti-magia ali. Eu sei que, tipo, um dos primeiros que fez isso foi Black Clover, não tira o mérito dele ser pioneiro nesse sistema. Existem outros personagens que anulavam poderes antes, mas com esse sistema da espada eu acho que foi um dos primeiros. Ele. Ele também tem o fato dele ser a criança que tem o demônio dentro dele, ele quer ser o rei mago, e, tipo, tudo tá indicado pra ele vencer ali, tá ligado? Aquele lance de. Do jeito que o anime mostra a jornada do Asta, é muito aquele anime onde ele. A gente vai vendo ele passando pelas etapas, sabendo que ele vai vencer. Bota fé? E, tipo, parece que esse é o objetivo central do anime. É meio que tornar ele o rei mago. Diferente do Ichigo, que eu falando dele não consigo não falar do Ichigo, que não é um objetivo de ser o mais forte, apesar dele ser, isso me incomoda. Porque, tipo, a gente meio que tá preso ali já sabendo o que vai acontecer com ele, tá ligado? Porque ele vai começar a ficar mais forte, vai descobrir novos poderes, e já sabe que ele vai estar lá no topo. Apesar de, tipo, ele demonstrar toda essa fraqueza no começo, ser o mais fraco. Isso hoje em dia já é um bagulho genérico pra caralho. Na época de Black Clover era? Um pouco. Não era igual na época de Dragon Ball, não era. Na época de Black Clover já era um pouco. Hoje é muito, tá ligado? Hoje tem 150 animes da temporada com a mesma temática. Pra mim, eu não acho que ele chega a ser um Tanjiro, mas pra mim ele parece um figurante, assim. Eu acho que ele é melhor que o Seiya, né? Não tenho muito pra falar do Seiya. Acho que ele é um pouco melhor que o Seiya. Eu não acho que ele faz o básico, não. Ele poderia ser melhor pra fazer o básico. Ele irrita um pouco demais pra estar ali no meio da tabela. Hum, 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 hum. Pra mim, eu deixo ele ali. Padrão. Alguém discorda? Alguém quer me dar um tiro? Se quiser, dá uma mamada no meu saco. Porra! Ai, tipo assim, eu não. Eu lembro bastante coisa, mas não lembro tanta coisa. Eu lembro meio termo. Mas eu gosto muito do Kenshin, mano. Kenshin é um dos poucos protagonistas que estão no meu top 10 personagens. Ele. Ele tem uma mudança, um arco de transformação muito bom, tá ligado? A progressão de desenvolvimento do personagem do Kenshin eu acho muito boa. E você ter esse contraste entre o Batosai e o próprio Kenshin, e você, tipo assim, é uma evolução que já aconteceu em Samurai X, e meio que você vai percebendo, você vai conhecendo mais sobre o passado dele. Eu acho isso muito bem feito em Samurai X. Porque você tem um protagonista bobão, de cara assim, que você conhece ele, e de vez dele ficando forte e mais sério, e enfrentando mais os caras e tal, igual normalmente é feito, ele pega um caminho diferente. É um personagem onde você vai descobrindo que ele era foda, tá ligado? Ele é foda. Só que ele escolheu mudar pelo conceito da guerra, não quer mais derrubar sangue e tudo mais, né? O lance de usar a espada ao contrário. Mano, isso pode mudar, tá? Mas eu acho que ele não tem falhas, mano. Hoje, pra mim, eu coloco o Kenshin, pra mim, é um dos GOATs ali, protagonistas, mano. Eu acho ele muito bem feito no geral, assim, tá ligado? Como personagem. E como o bagulho meio que gira em torno dele, ali do Japão, na época lá, que os bagulho feudal, sei lá, Edo, minha caceta. Eu acho que ele nesse formato funcionou muito bem. Muito bem. Muito bem mesmo. Pra mim, ele vai ser o primeiro GOAT ali. Talvez possa mudar. O próximo, Grande Gon, Gon Freaks, Hunter x Hunter.
É aquele bagulho, né? Hunter, pra mim, é um universo à parte de personagens, assim. O universo é muito mais interessante que os personagens, mas eu gosto do Gon, mano. Eu gosto do Gon. O Gon tem alguns problemas, tá? Eu acho, na minha opinião, assim. Não de personalidade, eu acho que, tipo, eu sinto um pouco que ele é meio favorecido pelo roteiro em alguns momentos. Ele é um personagem que. Eu até brinquei quando a gente assistiu, né? Parece que ele leu o roteiro. Ele se sai muito bem nas paradas, tá ligado? Ele consegue desenvolver muito bem o raciocínio em cima dos bagulho. Mesmo ele não sendo tão. Tipo, ele tendo essa personalidade inocente. Não falo nem em combate, porque o Gon ele é gênio em combate, por instinto mesmo. Isso dá pra perceber no anime, é muito bem feito essa parte. Mas eu falo em relação a outros quesitos, assim. Eu acho que ele se sai numa situações assim que ele é um pouco privilegiado pelo roteiro. Mas eu gosto dele, mano. Acho um bom prota. Ele não me incomoda em nenhum ponto. Além desse bagulho de se favorecer em algumas situações. Ele é bem feito, o arquinho dele é bem fechado. A gente teve uma finalização, né? Acredito que não vamos ter mais nada do Gon aí durante um bom tempo. Talvez só a citação e aparecer pra gente ter um pouco de nostalgia dentro do nosso protagonista. Mas eu acredito que o Gon seja um bom protagonista, mano. O arco dele bem fechadinho. A gente tem ele com uma boa personalidade, ele é divertido, carismático. A inocência dele cativa bastante também. Ele funciona bastante pro anime, essa inocência dele ser todo inocente mesmo, né? De meio que acreditar em todo mundo e tudo mais. E conseguir ainda se livrar de algumas poucas e boas. Pra mim ele é bom. Bom prota. Kira! Kira! Kira é difícil, hein? Não lembro muita coisa do Kira. Eu lembro do que acontece no anime, mas eu não lembro dele como protagonista, assim. Eu lembro que tem um debate muito forte, né? De Kira e Ellie, quem é melhor e tudo mais. Minha memória do Kira é que ele é bom, o melhor personagem no começo e ele vai decaindo depois, tá ligado? Mas não é que ele decai muita coisa, não. Mas, é, tipo assim, o meu problema com ele não é o fato dele tomar atitudes erradas no futuro. Até porque faz muito sentido com o personagem ele ficar. Não é ficar burro a palavra, né? Ele. Ele ser um pouco mais inconsequente. Muito pelo fato dele estar sendo tomado por essa loucura e essa sensação de ter o poder, né? De ele sentir um deus absoluto. Então isso acaba que fazendo que o cara, tipo, achar que ele não tem algo a temer ali, né? Ele ficou soberbo, exato. Ele ficou muito confiante. Mas faz muito sentido com o personagem, né? Ele tá com a porra de um caderno que ele escreve o nome da pessoa, a pessoa morre, mano. Então, eu acho ele um bom protagonista, mano. Eu não coloco ele no GOAT. Eu acho que. Não sei. Talvez entraria no GOAT, mas desses aqui eu acho que ele é mais completinho entre esses aqui. Poderia ter entrar. Por enquanto, eu vou manter no bom ali. Acho que no GOAT vou botar um 5. Eu vou botar o 5 melhor esse pá. Eu acho ele um bom protagonista. Forte. Mano, esse aqui é um que eu não lembro. Esse ó, eu assisti. Eu assisti Code Geass na mesma época que eu assisti Samurai X. Eu tava indo pro trabalho de metrô. Eu assisti no metrô os dois. Samurai X eu lembro bem mais. Mas agora o Code Geass eu lembro quase nada, mano. Quase nada. Esse é difícil pra mim jogar. Não acha melhor criar uma categoria entre o Gold e o bom? Não precisa, pô. Bom prota é um bom prota, pô. O Gold é o excelente, tá ligado? Eu acho que é o gigantesco ali. Mano, o Lelouch, no geral ali. Pô, é mais com vocês essa aí, mano. Não consigo muito julgar ele, não. O Lelouch, eu lembro dele. Ele, tipo assim, ele tem uma personalidade difícil, né? Tipo, ele meio que é quase que um ator o tempo todo, tendo que interpretar esse personagem dele. Eu gostava um pouco dele assim, mas não sei se eu via ele como um bom prota, não, mano. Eu acho que ele não tem o suficiente pra ser um bom prota. De lembrança, assim, né? Que eu falei, tipo, de sentimento. Do personagem eu não lembro muita coisa, não. Acho que eu vou botar ele no peso básico por esse motivo, assim. Deixar ele no meio termo. Thorfinn, mano. Pô, esse aqui eu falei, né? O Kenshin é um dos poucos que tem no meu top 10 e o Thorfinn é outro, né, mano? Pra mim, o Thorfinn é até melhor.
Pra mim é um do... O Vinland Saga na segunda temporada tem um dos melhores arcos de transformação de personagem que eu já vi na minha vida, assim. O que... A mudança do Thorfinn, como foi feito e no ritmo que foi feito, junto com os flashbacks, e a gente sentindo todo esse peso do personagem sobre as ações dele do passado, é coisa que, tipo assim, um anime a cada 50 anos vai conseguir retratar tão bem uma mudança, assim, uma transformação do personagem igual do Thorfinn foi feita, tá ligado? Na minha opinião. Eu acho ele muito bom protagonista por isso. A gente começa com ele na primeira temporada sendo aquele personagem que tá em busca de vingança incessante, que faz muito sentido, né? Uma criança perdeu o pai. Um moleque viking ainda por cima, né? Que, tipo, tava convivendo com grandes guerreiros, então ele tem essa vontade de vingar o pai. Muito foda isso. Tendo essa caminhada toda ao lado do Askeladd, o cara que, né, supostamente tinha feito o que fez. E no final das contas, meio que desistindo de tudo, abandonando essa vingança, encontrando o seu lugar e o seu motivo pra viver ali na segunda temporada, que é perfeito, muito bem feito. Pra mim ali, eu acho difícil algum protagonista ter esse tipo de desenvolvimento, mano. Pra mim é Gold fácil. Ai! Spike! Spike! Puta que pariu, mano. Porra, o Spike, mano. É recente, né? Eu acho que foi um dos últimos animes que eu vi. Ele é muito bom protagonista. Não sei se eu botaria ele em GOAT, tá ligado? Não sei se eu botaria ele em GOAT. Até pelo formato de Cowboy Bebop. Eu acho que ele é bom, mas ele não chega a ser o GOAT porque não tem tanta coisa pra você mexer com o personagem, tá ligado? O arco de que apresenta mesmo a história do Spike é muito curto, ali é uns 3 EP, tá ligado? 3, 4 EP que você desenvolve mais o Spike. O como que é o nome do anime? Esqueci. O Cowboy Bebop, eu acho que ele tem uma construção de mundo melhor do que desenvolve personagens, na minha opinião, assim. Mas é muito bom, mano. O Spike é muito foda. Porra, chorei absurdo no final de Cowboy. Pra mim, ele é um bom prota ali, na frente de alguns ali, mano. Talvez aqui. Depois eu arrumo direitinho, mas acho que bom prota. Gold ele não chega a ser, não. Acho que precisava um pouco mais pra ser Gold. E... Pra ser Gold precisava um pouco mais, mas eu não acho que Cowboy Bebop precisava de um pouco mais, tá ligado? Dá pra entender essa parada? Não é preciso ele ser o GOAT pro Cowboy Bebop ser melhor. Eu acho que Cowboy Bebop é perfeito do jeito que é, ele sendo um bom prota. É meio que isso. Quantos protas estão no seu top? 3 até agora. O Spike tá, né? Eu botei recentemente o Spike. Mas aquilo que eu falei, é mais pela uma força do anime ali. Eu não acho que ele é o GOAT. Gintoki, mano. Gintoki é um personagem relativo pra caralho, né? Porque ele tem esses dois lados. E eu acho que é bem trabalhado no Gintama, esses dois lados do Gintoki. Eu gosto do personagem, sim. Apesar da gente... De eu ter falado muito mal de Gintama e do Gintoki durante muito tempo, eu acho ele um personagem decente, tá ligado? Eu acho que ele tem seus momentos, né, de auge. E enquanto ele não tá tendo que ficar sério, ele é bom na comédia também. E faz sentido os momentos que ele fica sério. E faz sentido ele tentar levar essa personalidade, essa vida leve que ele tem. O lance do Gintama pra mim é aquela parada que eu já falei, né? A quantidade de episódios e a quantidade de arcos bons da parada. Então, tipo, pra mim Gintama não é tão bom igual as pessoas normalmente acham por não ter uma constância muito forte, tá ligado? Eu acho que o Gintama é muito oscilante, assim, em questão de qualidade. Mas como personagem ali, interpretando o papel que ele tem que fazer dentro do anime, eu acho ele um bom prota. Eu acho ele um bom prota. Ele não é ruim, não, no que ele se propõe a fazer. Pra mim, ele consegue desenvolver legal essa dualidade de brincalhão e ficar sério, e nos momentos que ele fica sério faz sentido, e nos momentos que ele brinca faz sentido também. Eu acho que, tipo, poucos momentos ali se passa um pouco em algumas situações, mas normal, né? Um anime com 300, 400 episódios, de vez em quando ele não vai fazer tanto sentido igual ele deveria fazer. Por isso, pra mim, Gintoki fica ali um bom prota, é um bom prota. Hinata, Shoyu. Melhor que o Goku? Não sei. Isso aí depois a gente arruma. Hinata Shoyu, mano. Protagonista de esporte. Nosso primeiro protagonista de esporte da lista aqui. Ele é o protagonista padrão, né? Ele tem essa... Ele tem essa personalidade do Asta, né? Quero ser
quero ser o melhor de todos, quero ser o pequeno gigante, quero conquistar tudo, escandaloso. Mas, sendo bem sincero, talvez seja hate no Asta, talvez. Eu acho que melhor que o Asta, eu acho que ele faz o básico, ele consegue emocionar mais em questão de personagem mesmo assim, tá ligado? A motivação dele e o que move ele se tornar melhor e como o Haikyuu consegue transmitir isso durante os arcos, a evolução dele, eu acho muito bem feitinha, tá ligado? Não acho que ele é um bom prota, mas eu acho que ele faz o básico ali. Bem tranquilo. Não é muita coisa, então. Ele é bem feitinho. E chegou o momento, né? A grande discussão foi essa, né? Ichigo e Asta. Pra mim, o Ichigo é um bom prota. Dei 1 bilhão de argumento, né? Vou replicar um pouco aqui só pra galera do vídeo entender do porquê eu acho ele um bom prota. Porque, pra mim, diferente da maioria dos animes, o Ichigo ele tem vantagens, assim, da maioria dos animes. No Japão é muito difícil você retratar a família em anime. Em Bleach consegue retratar muito bem. Até o envolvimento deles na história eu acho bem feito, tá ligado? Mas tirando a parte desse envolvimento de desenvolvimento de personagem dos familiares perante a ele, assim, a relação família mesmo, assim, de estar em casa, de ele se importar com as irmãs, ter essa preocupação, o pai se preocupar com ele como filho, isso é raro, tá ligado? Nos animes. E eu gosto bastante. E é aquilo que eu falei, Bleach tem muitos problemas. O Ichigo ser super poderoso é um problema? Pra alguns. Pra mim não é tanto, porque eu gosto de como isso é desenvolvido, tá ligado? Eu gosto de como o Bleach passa e de como o Bleach te traz essa informação do porquê ele é tão forte o passar do tempo, a cada arco descobrindo algo diferente ali. Pra mim, eu acho bem feito. Eu gosto do Ichigo, acho ele um personagem estiloso. Eu gosto da personalidade dele mais melancólica, pelo fato dele a gente começar o anime e ele já tendo esse luto com a mãe dele. Eu sinto ele ser diferente do padrão e isso ele ganha pontos pra mim e ele entra um bom prota. Pelo fato dele ser diferente, tá ligado? Da maioria do que a gente tá acostumado. Gosto bastante do meu Ichigão. Então é isso, né? Não vou ficar aqui, daria pra ficar 2 dias falando do Ichigo, porque ele é lindo, maravilhoso. E é o Seiyu mais gostoso da história é o do Ichigo, tá? Ninguém consegue falar bancar igual esse cara fala e me deixar duro. É o único que pode fazer isso no mundo. Brabo. Shikyu! Como que é o nome do canalha mesmo? Ah! Esqueci, mano. Porra. Ajuda. Rafal, mano. Grande Rafal. Um dos primeiros protagonistas de Shikyu ali. Melhor anime da década, by the way. Pô, eu gosto muito do Rafal, mano. Eu gosto muito do Rafal. Eu não acho que esse cara existe, não. Eu acho que ele acho que... Mano, é porque Shikyu ele é complicado de você analisar comparado a outros personagens, tá ligado? Eu não vou fazer comparação aqui com o Shikyu, que é impossível, porque o Rafal tem, tipo, 3, 4 episódios do Rafal, tá ligado? São arcos de personagens, mano. O Rafal, eu gosto do Rafal da personalidade dele, tá ligado? É um moleque que gosta de estudar, estudioso. Ele tem aquela virada, né? Que ele, tipo, ele tem uma ideologia, ele acredita em algo e é apresentado pra ele outro universo. Aquela cena que ele descobre, que ele tenta entender como a Terra funciona de fato, né? E ele tem meio que essa quebra de perspectiva. É muito bem feito, mano. E ele abraça essa causa com unhas e dentes e, mano, aquilo se torna a razão do cara viver. Tipo, é um moleque, tá ligado? Ele tem essa vontade, essa força de seguir o ideal dele, que é tão absurda que às vezes nem faz tanto sentido, mas faz, tá ligado? Porque em Shikyu funciona a parada. Ele se agarra muito bem ao objetivo dele, tanto que ele sofre por causa disso, né? Não vou dar spoiler, mas foda-se também. Mano, eu não sei se eu boto ele em bom prota. Tipo assim. Ah, é difícil. Pô, esse bagulho de fazer top é difícil. Eu acho que eu vou botar fez o básico. Mas ele tá aqui, mano. Entre, tá ligado? Ele tá quase lá no bom prota. Ele tá quase lá no bom prota. É aquele bagulho que eu falo pra vocês. Eu não. É bom? Eu também acho que ele é bom, mano. Eu vou botar ele no bom, mano. Ele merece. Ele merece. Porque é aquilo. O meu. Vai explicar basicamente assim. O meu top 1 do mal é o Ace. O Ace tem muita participação em One Piece? Não tem.
E, tipo, eu acho que isso não afeta, tá ligado? A questão do personagem ser bom ou não. Ou a quantidade de episódios que ele participa. Eu acho mais fácil você desenvolver um personagem que tem menos tempo de tela do que os que tem mais. Por exemplo, é muito mais fácil você desenvolver o Ace do que o Luffy. Porque o Luffy tá todo o tempo na obra. Não tem muito espaço pra você cagar o personagem, tá ligado? Isso é meio que um ponto roubado, mas é a vida, tá ligado? Durou menos e faz sentido. Pra mim, o Rafael é bom prota por causa dessa força de vontade de seguir um ideal tão forte pro moleque nessa época, tá ligado? Acho que é muito bem representado no anime, assim. Pra mim, ele fica ali no bom prota. Hum, 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 hum. Kirito! Porra, chegou no Gold, hein? O espadachim negro. Melhor que o Guts. É um fato, ninguém discorda. Pô, Kirito como protagonista, mano. Sem olhar pra obra de Sword Art, mano. Ele como prota. Ele é um moleque que foi envolvido numa situação absurda, tá ligado? E ele tem que lidar com aquilo de forma. Ele é ruim, mano. Pô, tipo assim, a forma que Sword aborda o Kirito é o clichêzão do personagem overpower. Eu ia tentar defender aqui, mas não consigo, mano. É bem o clichêzão mesmo assim, tá ligado? Anime de temporada. Ganhou destaque porque era uma temática diferente. Eu gosto da primeira metade de Sword, tá? Eu gosto bastante, porque eu gosto da temática, eu gosto de jogo, então pra mim ali ser um dos pioneiros faz bastante sentido. Eu gostar da parada. Mas ele como protagonista mesmo, personagem assim, eu não sei se ele chega a ser um Tanjiro, mano, porque eu acho ele melhor que alguns personagens que vão vir aí pra frente, tá ligado? Eu acho que ele tem mais valor que um Tanjiro da vida. Eu acho o Kirito superior. Por enquanto, eu vou manter nele no Parece Figurante. Não acho que ele está lá de ser Asta, mas eu não acho que ele seja o Tanjiro. Eu vou manter ele aqui por enquanto. Depois a gente ajeita. É porque, tipo, tem outros personagens por exemplo, esse aqui. Esse, por exemplo, aqui, Deku, pra mim é um dos piores personagens dos animes, assim. Com facilidade, tá ligado? Eu tenho um problema com esse tipo de personalidade em personagem. Isso não é o que faz ele ruim, mas ajuda. Uh, O Deco, ele é muito inconsistente durante a obra toda, na minha opinião. Ele tem viradas assim, meio sem sentido, tá ligado? Ele toma umas atitudes que me deixam um pouco confuso perante o que ele quer mostrar pra nós durante o tempo todo. O Deco, pra mim, só não é pior que o Tanjiro. E é aquele bagulho, né? Ele é o moleque sem poder. Aqui, ó, os irmãos gêmeos. Um moleque sem poder que quer se tornar o maior herói de todos, mas infelizmente, chegou no Grimório, não tinha poder. Cresceu e não desenvolveu habilidade, tá ligado? Aí encontrou o cara, comeu o cabelo dele e ficou super. Isso é um problema? Não, é clichê. A forma que faz eu acho ruim. Com o Deco, tá ligado? Que envolve. Eu acho que o Asta é mais bem trabalhado nesse sentido que o Deco. Pra mim, o Deco fica aqui do lado do Tanjiro. Eu não vou nem explicar porque o Tanjiro é uma merda, né? Porque puta que pariu. Personagem. Pessoa que enxerga o Tanjiro como um bom personagem não. É feliz demais pra conversar comigo. Não tem como. Mas é isso. Pra mim, o Deco. Ele é incoerente, ele é chato, ele. Ele é Betinha. É o famoso Betinha. Não tem condição, tá ligado? Não tem condição. Denji. Mano, do que eu vi do Denji agora parece figurante, mano. Tem muito o que falar do Denji, não. Ele dentro do Chainsaw Man não me. Não me entrega, mano. Eu não gostei de Chainsaw. Eu não gostei de Chainsaw Man. Por vários motivos. Primeira temporada, né? Vou ver a segunda aí. Espero que melhore alguma coisa. Talvez o Denji tenha mais destaque e desenvolva melhor o personagem. É aquele lance, né? Ele passou por traumas. Nossa, que triste, tá ligado? Só que não achei que desenvolveu bem pra aquilo ser algo positivo pro personagem, tá ligado? O passado do Denji. Talvez no futuro aí a gente tenha um desenvolvimento melhor dele ali e a gente consiga gostar mais do personagem. Mas mesmo do próprio Chainsaw, assim, eu não consigo sentir ele com destaque como um cara que puxa o anime pra ele, assim, tá ligado? No Chainsaw Man eu fiquei muito mais interessado no universo, de como funciona e quem tá por trás dessa parada, do que na jornada do Denji. Bota fé? Por isso eu não gosto muito dele. Eu vou botar no Parece o Figurante, até porque eu não lembro muita coisa também. Não vou colocar no Faz o Básico, porque eu acho que o Hinata e o arrombado Lelouch são melhores. Vou deixar ele aqui por enquanto. Qualquer coisa a gente depois dá uma mexida legal.
Itadori. Mais um personagem reativo, né? O Itadori ali. Apesar de. Apesar de ele tá meio que ser o foco ali, né? Porque ele tá. Ele tá carregando o Sukuna dentro dele. Ele é um maninho que meio que vai respondendo ao que tá acontecendo em volta, né? Eu não acho ele ruim, não, mano. Eu acho que ele faz o básico. O Itadori, talvez, eu não sei, né? Eu não li Jujutsu, mas o que a gente tem do anime, eu acho que eu sinto que ele pode ter. Nesse próximo arco, ele pode ter um pouco mais de destaque. Mas por enquanto ele faz o básico ali. Eu até gosto da personalidade dele. É um pouco diferente do que a gente tá acostumado, na real. Ele não é aquele. Ele não é aquele cara padrão Asta, padrão Deku, Goku, Luffy, tá ligado? Muito animado e feliz e querendo vencer. Ele tem um meio termo ali do apático e do animado, saca? Ele tem uma personalidadezinha diferente. Meio bobo, meio na dele. Eu gosto dessa parte dele não ser igual a 90% dos personagens. Mas ele não tem muito destaque, né? Ele, ele existe ali e faz o que tem que ser feito, eu acho. Eu acho que até ele faz um bom papel como receptáculo. É que o Sukuna rouba muita cena, mano. Aí não tem como. Ele tá disputando com o melhor do anime, viado. Como é que pode? Os dois tá no mesmo corpo. Não tem como ter destaque. Sendo que ele é o melhor, só que não é ele quando é o melhor. É foda. Pra mim, fez o básico ali. Sukuna pra prota? Agora. Mano, eu não terminei. Não era nem pra estar aqui isso aqui, mano. O Robertinho trollou. Eu não terminei, eu dropei, xinguei. Não consegui, não tive forças. Não sei onde colocar esse filho da puta. Não prestei atenção na última temporada que eu assisti também. Eu tava derretido, não entendi porra nenhuma. Eu sei que ele virou um pombo, mano. Eu sei que ele virou um pombo. Dito isso, Tanjiro. Mano, eu gosto do Eren, mano. Em algum momento. Tá ligado? Em algum momento eu gosto do Eren. A mudança do Eren faz sentido pra vocês? Essa jornada dele, essa transformação? Não falo da escolha. A escolha é independente. Mas a mudança de personalidade gravíssima que ele teve nos últimos arcos. Faz algum sentido essa construção? Ela funciona de alguma forma? Faz, mas não é bom. Ele se contradiz muito. Mas às vezes um personagem que se contradiz não necessariamente diz que ele é um personagem ruim, né? Um personagem se contradiz. É bom às vezes o personagem ter falhas. Aqui tem vários personagens com falhas. É que Shingeki, ele tentou fazer uma virada de chave muito rápida e muito absurda pra mim. Ele se perdeu nesse meio tempo ali. Eu acho que dá pra botar ele no fez o básico. Eu não vou botar ele num bom prota. E não vou botar ele num parece um figurante, porque ele tem um bom destaque no começo. Eu acho que desde o começo não é o meu personagem favorito da obra. Eu gosto mais do Erwin, gosto mais do Levi, gosto mais de outra rapaziada, tá ligado? Mas eu gosto de como ele funciona no começo, tá ligado? E depois eu acho que se perde um pouco. Mas deixar ali no fez o básico, eu acho justo. Não acho que ele seja tão mal escrito igual esses outros aqui de baixo, tá ligado? É tipo tu ver um prédio muito massa, só que quando chove, derrete. Porque as paredes eram de açúcar e o ator só tem que mostrar a merda nos 15 caps finais. Caralho, lançou a filosofia, mano. Calma aí, pai. Marca! Vamos lá, deixa ele ali. Deixa ele ali. Não terminei de ver também essa porra. Maca Soul Eater, mano. Ai, eu gosto da Maca, mano. Mas é foda, tipo assim, é raro a gente ter um protagonista mulher, tá ligado? Uma prota. E eu acho que ela devia ter mais destaque dentro do próprio Soul, assim. Eu não acho ela ruim em Soul Eater, tá? Eu gosto da interação dela com os personagens, dela com o Soul, com o pai dela. E ela é uma personagem forte. Eu gosto dela no quesito força ali de luta. Mostra as fragilidades de uma mulher, que, tipo, eu acho justo também. Não é toda personagem protagonista feminina que eu quero ver, tipo, super overpower, totalmente. Totalmente segura de si, meio a Heavy da vida. Eu gosto da Heavy também, mas ela já é outro tipo de personalidade, tá ligado? Eu gosto quando traz esse lado real, tá ligado? Porque, tipo, ela tem as fragilidades de uma menina, ela é uma menina forte, ela consegue desenvolver bem em cima disso. A relação dela com os personagens é boa. Eu acho que a Maka é uma boa prota, assim, mano. Eu tava tentando pensar se eu colocava ela no faz o básico, porque eu gosto mais de outros personagens em Soul Eater, mas como protagonista ela entrega o que tem que ser entregue, tá ligado? Eu acho que ela desenvolve legal.
Léo machista? Que machista seu cu, cara? Mas, tá ligado? Eu acho que ela entrega legal, assim. Eu acho que ela tem essa. A questão da personalidade dela é bem completinha. Não, nada me lembra que me desagrada. Mas talvez uma das melhores protagonistas mulheres, tá? Da lista aqui. Aqui eu não lembro. Aqui o trollou. O Roberto trollou. Eu assisti isso aqui quando comecei a ver anime. Na época que eu chorava com a morte da outra lá de cabelo rosa. E eu tenho certeza que se eu rever isso aqui, eu odeio esse anime com toda a minha força, mano. A câmera é muito ruim. Não lembro de porra nenhuma disso aqui. Uma merda. Então vai pra Tanjiro. My bad. Olha lá, vocês são machistas. Depois vocês me chamam de machista. Não gosto do Simon. Vamos lá, Simon. Eterna Sombra, né? Eterna Sombra. O Simon é Eterna Sombra. Nunca será o cara que eu tô tentando lembrar o nome, eu não consigo falar. E ninguém me ajuda nesse chat de merda. Como que é o nome do verdadeiro protagonista? O Kamina, obrigado. Porra. Porra, Eterna Sombra do Kamina. Ah, mas como personagem sozinho, assim, como protagonista, eu acho que ele faz o básico, mano. Eu não acho ele bom prota, tá ligado? Eu acho que ele tem destaques em alguns momentos certos, assim. Eu acho ele bem feito. Não acho ele ruim, não. Mas ele não consegue puxar. Eu acho que depois eu. Pra mim é o que eu falei, né? Na época que eu assisti, eu não lembro muito de Gurren Lagann. Porque minha memória é uma bosta. Mas na época que eu assisti, assim, eu lembro de, tipo, depois que. O que acontece com o Kamina, o Simon ele não consegue entregar o suficiente ali. Tem muita gente que olha o Simon que conseguiu fazer o que o Kamina fez e até ultrapassar, tá ligado? Mas eu não senti isso na época que eu assisti. Talvez se eu rever algum momento eu mude de opinião, mas na época que eu assisti eu não achei que ele conseguiu carregar o peso que o Kamina te deixou, saca? Pra mim ele fez o básico ali. Hum, 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 hum. É o ponto do anime? Mas então, mas é o. Eu não achei que foi feito que ele teve o suficiente, tá ligado? Eu sei que é essa a ideia. Eu sei que é ele herdar e superar, mas não senti isso na época que eu vi. Pra mim, ele fez o básico. Nossa senhora. Kitagawa? É Kitagawa o nome desse puto? Acho que é, né? Esse moleque é ruim, não, mano. Eu não gosto muito, não. A Tsuji, mano. É figurante ou Tanjiro? Eu acho que ele não se encaixa aqui com essas bombas, mas eu acho ele bem ruim como protagonista, assim. Mano, ele é. Mano, ele é Tanjiro. Por um motivo. Ele é um dos personagens mais fracos do próprio anime, assim. É o que menos tem. Você dá vontade de querer acompanhar. O Tanjiro, o Deku, talvez a Akami sejam. Tenha até mais destaque do que ele mesmo em Bugou, assim. Ele é muito figurante, né? É pior que, tipo assim, eu acho ele ruim, mas ele se encaixa muito nessa categoria, né? Ele nem parece que era pra ele ser o protagonista. Bizarro isso. Eu acho que dessa lista toda, assim, ele vai ser o que mais se encaixa nessa categoria. Vamos deixar ele no. Parece um figurante, porque ele literalmente é a porra de um figurante. Nosso querido. É o Joseph esse? Eu não lembro qual que é o nome do. É Jonathan e Joseph, né? Esse é o Joseph, eu acho. É o primeiro jogo. Jonathan. O Jonathan, mano, ele, até agora, né? Eu assisti o parte 1 e parte 2 de Jojo. Paramos ali. Ele tem uma disparidade inacreditável pro Joseph. Joseph é muito mais protagonista que ele. E ele perde muito pro Jill também, né? Em contraste ali com o antagonista. Pra mim, mano, talvez ele tenha feito o básico, ou ele até fica aqui com parece um figurante, tá ligado? Eu acho que eu vou botar ele não parece um figurante, guys. Gosto da primeira parte de Jojo, mas muito pelo fato do Jill, assim, da relação entre os dois. Agora, ele como personagem sozinho, eu acho que ele não entrega o suficiente ali pra falar que fez o básico. Eu acho ele fraco como personagem. Ele é muito abaixo dos outros, tá ligado? Pra mim, ele deve ser no futuro aí o pior Joestar ali, sem dúvida. Ele é muito dependente do Jill pra funcionar. E o Jill ainda carrega quando funciona. Tá. Dito isso, Joseph. Joseph, o rei da palhaçadinha. Não acho ele GOAT. Pra mim, ele é o bom prota.
Ele carrega fácil pra mim a parte 2 nas costas. Ele é muito carismático, ele é muito engraçado, ele tem sacadas boas nas horas certas, muito por causa do universo de Jojo, né? O universo de Jojo meio que favorece ele a ser como ele é, mas ele é muito bem feito, mano. Ele é muito bem feito. Ele é a porra de um Looney Tunes, tá ligado? Ele é literalmente a porra do Pernalonga. Então, mano, com a proposta de Jojo, ele se encaixa muito bem lá e é muito bem feitinho. Até um pouco da dramatização dele, daorinha, assim. Nada absurdo, né? Mas é legal de acompanhar. Tem uns plot twistzinhos. Eu acho ele um bom prota ali. Talvez acima de alguns. Mas no futuro a gente organiza. Bom, 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 bom. Cara bom. Pra mim não é GOAT, mas é bom. Como que é o nome do Betinha? Tadinho. Sofreu. O mano do Sangatsu. O rei. O rei. Entramos num anime diferente aqui da maioria, né? A gente entra aqui num drama, né? Mais um dramão. Ah, eu acho ele muito bem escrito, mano. É muito sobre ele o anime, né? Muito sobre as relações dele. Então. E ele é diferente, mas não sei se conta porque não é um shonen, né? Então não tem como comparar com o personagem de shonen. Já que é um drama, a personalidade dele faz mais sentido ali, e como ele se porta perante as situações que acontecem com ele. Num anime de drama faz mais sentido do que num shonen. Eu gosto do drama dele com a família dele, de como ele foi criado, gente, do jeito que a gente vai descobrindo sobre ele, da relação dele com as amigas dele lá que ele arruma, da motivação dele do Shogi e de como isso desenvolve. Eu acho que ele é um bom prota. Não tem muito pra falar dele, não. Eu acho que é um dos melhores animes de drama que a gente tem aí. Eu acho muito bem construidinho, fechadinho. Não botaria em Gold, mas um bom prota ele encaixa com certeza. Vambora. Viado, eu não entendi Len, mano. My bad. Me explica o Alien. Cadê o Igor aí pra me explicar Alien agora? Porra, tipo assim. Entendi ou entendi? Eu acho que eu não senti o que era pra me sentir com o Len. Eu fiquei, meu pai, eu não quero julgar essa mina, não. Eu vou deixar ela lá pra baixo. Eu não tenho capacidade de falar sobre Len, mano. Aqui, ó. Esse também eu não tenho, não. Esses dois aqui vai ficar aqui. Um dia eu reassisto e tenho uma opinião melhor sobre. Nunca vou reassistir, né? Dito isso, vamos ficar no limbo. Foda-se. Monster! Nosso. Como que é o nome dele? Tatsuma, né? Tatsuma. É o médico, filha da puta. Tema. Tema. Tema em Monster. Mano, eu gosto dele, tá? Eu gosto dele. De novo, né? Um anime diferente. Não é um drama, é mais um mistério ali. Eu acho que ele desenvolve legal como protagonista. Ele é mais reativo também, né? Apesar de ele buscar bastante resposta. É mais meio que as coisas vão acontecendo, ele meio que tentando entender e se descobrir ali, e entender a situação. Mas eu acho que ele desenvolve bem, apesar de ter muita conveniência em Monster. Eu acho que o tema é um bom personagem, mano. A relação dele com os outros personagens de Monster ali são satisfatórias, tá ligado? E ele, como protagonista, eu acho que ele entrega a mensagem do anime de ser esse bagulho das escolhas, né? De você aceitar suas escolhas e entender o que se deve ou não fazer. Eu acho que ele consegue entregar bem essa parte pra mim. Pra mim é um bom prota também. O tema é bom. Não acho ele GOAT, não. Faltou pouco pra ele ser GOAT, mas acho que não. Prota do Pluto. Robozinho safado. Eu gosto mais de Pluto do que do Prota, mano. Eu acho que ele faz o básico ali pelo fato de ele não ter tanto destaque como personagem. Eu acho que o mistério em cima dele é mais legal do que o próprio protagonista, né? É da hora você descobrir a verdade sobre ele, mas eu não acho que se encaixa tanto como o mérito do protagonista e mais da história de Pluto, assim. Ele, como personagem, meio que ele só existe e faz o que tem que ser feito pra o resto desenvolver. Pra mim é okzinho ali, vai no fez o básico. Ai! Ela Psychongro. E o nosso Gold? Gold será? Não sei. Não sei. Nosso Metal Scientist, mano. Ele é muito bom, mano. Eu gosto bastante. De novo, né? Mais uma personalidade diferente do tradicional dos animes ali. A gente tem. A gente tem ele.
Um personagem, pra mim, eu acho que completamente diferente de tudo que eu já vi ali. Eu acho que eu não lembro de ter visto outro anime que demonstra esse tipo de personalidade dele. Ixi, ixi, meu fone tá acabando a bateria. Falou Chico Anti na minha orelha. Ele. Ele ter essa dualidade, né? No mais pra frente mostra o lado sério dele e antes a gente tem mais ele palhaçadinho assim. E o anime meio que gira em torno das escolhas dele, né? O que ele. O que ele faz ali meio que guia os passos do anime. Ele é muito importante pro anime. E eu acho que ele consegue guiar bem ali. Eu acho que ele carrega bem todos os arcos ali de Steins Gate pra mim. Não sei se botar ali em Gold. Vou botar aqui por enquanto no Bom Prota. Talvez ele possa entrar ali. Porque eu gosto bastante do Okabe mesmo. Acho o Okabe muito bem feito e muito bem escrito, mano. Pô, tem mais quantos aqui? Meu Jesus Cristo. Eu vou terminar hoje não, tá? Pelo amor de Deus. Acho que eu vou fazer esses 3 aqui e chega por hoje. Esses 4, vai. Esses 5. Meu Deus. Esses 5 aqui dá pra fazer. Ipuzada. Ipuzão. Protagonista de esporte. O jeito que o Ipo entra pro mundo do boxe, pra mim, é muito foda. Eu gosto muito de como ele é introduzido no boxe e como ele conhece a parada. Ele não tinha a menor ligação com o bagulho e meio que o destino meio que o levou, assim. Não foi o destino, né? Mas você sente que esse moleque tava predestinado a ser o que ele é no boxe hoje. Pra mim, o Ipo, ele é um moleque muito carismático. Ele tem essa inocência dele, que eu acho que não é aquela inocência idiota, tá ligado? Eu acho que é bem feito essa parte dele ser inocente. Eu acho que é bem construído e faz sentido. Ele é determinado e não é aquela determinação exagerada. Ele tem suas falhas como pessoa e aprende a reconhecer essa parada dele. Pô, pra mim ele é bom prota. Não sei se entraria em Gold. Pra mim é um dos melhores protagonistas de esporte que a gente tem. Difícil ter alguém como ele assim. E ele é diferentoso, tá ligado? Ele não é o tradicional que a gente tá acostumado também. Outro do box também é o nosso mano Joe. Esse sim é um protagonista diferente. Um dos mais psicopatas que eu já vi na minha vida. Infelizmente só vi a primeira temporada ainda, né? Eu acho que o ápice do Joe como personagem deve vir mais na segunda. Mas eu gosto bastante dele. Apesar de gostar mais do Rikishi como personagem, eu gosto bastante do Joe. Ele é um moleque doente, problemático da cabeça, cheio de neurótico, tá ligado? Cheio de problema. E, de novo, né? Eu gosto do jeito que ele foi trazido ao boxe também, né? Uma maneira bem diferente ali, onde eu acho que ele mais se apaixonou pela competição e pela rivalidade do que pelo próprio esporte, tá ligado? Eu acho que o Boxing Joe, ele é uma parada muito mais insignificante. Não é insignificante, mas é muito mais insignificante do que em Ipo. O boxe pra mim é o Ipo muito o boxe em Ipo pra mim é muito mais importante do que em Joe, assim. Eu acho que a vontade a competitividade do Joe e a rivalidade dele que ele tem com os personagens, eu acho muito maior do que o próprio esporte, assim. Se fosse no par ou ímpar, ele ia estar do mesmo jeito, tá ligado? E eu gosto dele por ele ser diferentoso, assim, ele não seguir um padrão. Pra mim é bom prota por enquanto também. Talvez segunda temporada ele entre como GOAT ali, mas por enquanto pra mim tá no bom prota. Cachern, protagonista. Agora entra aquilo, né? O Cachern como prota. Nossa, que formiga, meu Deus. Filha da puta das formigas mesmo. Olha. Desgraça. O Cachern como protagonista. Eu acho o universo de Cachern mais interessante do que ele próprio, tá ligado? Ele segue um pouco essa linha do. Como que é o nome desse filho da puta? Do mano do Pluto. Mas eu acho ele melhor protagonista do que o mano do Pluto. Talvez eu botaria ele em bom prota. Não sei, tô em dúvida se eu boto ele em bom prota ou fez o básico. Porque que é meio aquela parada, né? A gente vai assistindo Cacheur e a gente tá numa busca de conhecimento. Mas apesar que durante essa busca dele, ele tem um bom desenvolvimento, né? Ele é bem construído durante esse momento que ele vai descobrindo as verdades e o impacto dele no que aconteceu no mundo. Eu acho que ele é bem feitinho, sim, mano. Ele é um bom prota.
ele consegue... Ele tem um bom desenvolvimento ali durante os arcos. E é bem legal a gente acompanhar ele descobrindo as memórias, assim. Muito foda mesmo. Reinhardt. Pô, é duro eu falar do Reinhardt porque Ginga é um anime que eu assisti surtado, né? Eu tive um problema pra assistir Ginga. Eu tava na má vontade do caralho, preguiça absurda. Tava sofrendo pra ver Ginga pelo ritmo dele. Na época eu não gostava de anime com ritmo mais lento, com discussão política. Hoje, talvez, se eu reassistisse Ginga, coisa que eu não vou fazer, eu gostaria muito mais do que eu gostei. Eu gostei de Ginga mesmo na parte final, onde eu já tinha aceitado que eu tava derretido na cadeira e comecei a prestar mais atenção. Ginga é um anime onde tem, mano, personagens maravilhosos, assim. Eu acho que é um anime onde tem bastante destaque pra individualidade dos personagens, como seres ali naquele universo. E pra mim, o Reinhardt é o GOAT de Ginga, né, mano? Ele traz a ditadura, ele traz esse lado mais... o lado mal, na teoria, né? De ter uma ideologia mais radical, diferente do Yang ali, que é o outro protagonista. E a forma como ele idealiza essa parada e como ele constrói esse império dele, eu acho muito bem feito, mano. O fato dele assumir os riscos, ele ter que ele tem que se envolver em situações mais duvidosas do que o próprio Yang. Então, pelo fato dele se envolver mais com a parada, mano, vai ser chupetagem? Será que eu vou estar fake listando se eu botar no GOAT, mano? Eu gosto bastante do Reinhardt. Mas eu não acho que eu dei tanta atenção pra Ginga igual eu devia. Tá ligado? Eu vou deixar ali, quero que você se foda também. E o Yang vai pra bom prota, mano. O Yang é aquele bagulho, né? O oposto do Reinhardt, ele tem outro tipo de ideologia. Eu acho que eles dois se completam bastante. Eu acho que os dois se completam bastante ali como personagens, sendo extremos opostos, e cada um tem seu motivo pra fazer o que fez. E faz muito sentido o ponto de vista dos dois. E eles conseguem carregar bastante o anime, os dois ali, como indivíduos. Bom, por enquanto foi isso, né? E aí, o que vocês acharam? Acharam algum absurdo? Tem alguma coisa ainda fora de local? Eu não vou terminar, que tem personagem que só o caralho, mano. Eu vou fazer umas 3 partes desse tier list aqui, que é muita coisa, mano. Muita coisa. Então eu vou fazer por partes. Quer ajeitar a ordem? Não, vamos ajeitar a ordem no final. Mas por enquanto é isso aí. 3 posições guardadas para os Golds. Thorfinn, Kenshin e Reinhardt. Tem uns bons personagens aqui, os que fizeram o básico, os figurantes e os sacos de lixo, né? Que são os irmãos do Tanjiro. Acredito que mais pra frente ali, a gente vai ter bastante coisa aqui embaixo, tá ligado? Eu acho que a maioria dos personagens bons já foram. Tem uns bagulho que... bem duro aqui pra baixo. Bem complicado mesmo. Mas é isso. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, se inscreve e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Foda-se também.